Querido irmão, querida irmã, para esta sexta-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 6 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as palavras que Jesus dirige aos judeus são fortes. Certamente, os judeus, por causa de sua fé, não compreendiam nem aceitavam o que Jesus estava dizendo. Nós, hoje, poderíamos nos perguntar se compreendemos essas mesmas palavras de Jesus com clareza. De maneira elevada, digamos dessa forma: o que Jesus diz reflete uma realidade já vivida pelos primeiros cristãos e que João, o evangelista, organiza e propõe àqueles que necessitam de instrução acerca da fé em Jesus. É preciso, em palavras simples, romper com esquemas mentais ultrapassados e abrir-se para a novidade que já está presente no meio de nós. A vida plena proposta por Jesus tem lugar no nosso aqui e agora, à medida que nos deixamos por suas instruções. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é participar em plenitude de seu projeto que visa garantir vida plena para todos. Querido irmão, querida irmã, o ponto mais alto do caminho de Jesus foi sua entrega na cruz em nosso favor. Esse evento de morte e ressurreição foi descrito na experiência da Páscoa, que o povo judeu tinha vivido no êxodo do Egito e que celebrava a cada ano. A celebração da Páscoa consistia basicamente na refeição de família em que se comia um cordeiro assado sacrificado ao Senhor. Antes do seu sacrifício na cruz, Jesus celebrou essa sua entrega numa ceia pascal com seus discípulos. Ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado em expiação dos nossos pecados, que a si mesmo se dá como comida e bebida na ceia pascal. A refeição sagrada no sacramento do seu corpo e do seu sangue nos une a ele e ao seu sacrifício redentor. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, rezar o Cordeiro de Deus, prece que fazemos antes da comunhão. E reze assim comigo. Ó Jesus, Filho do homem, na Eucaristia, tu nos dás tua carne e teu sangue como alimento espiritual. Por ela recebemos a vida divina e respondemos com louvores.
agradecimentos e súplicas. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia dessa sexta-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 6 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 a 20, o texto de João, capítulo 6, do versículo 52 a 59, rezar o Salmo 116. Uma vez que você já ouviu a proclamação com a reflexão da palavra, do Evangelho, agora você poderá acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a sequência da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, os textos propostos para esta liturgia de hoje
continuam com a reflexão dos dias anteriores, com destaque para o elemento da conversão. Comunhão e conversão são os dois temas centrais de hoje. Para sermos autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo, comungando verdadeiramente com Ele, isto é, com seus ensinamentos, é preciso passar por um processo de conversão, abrindo nossos olhos e nossa inteligência para percebê-lo entre nós e assim poder testemunhá-lo verdadeiramente. Para nos ajudar nesta conversão, temos na primeira leitura o texto da conversão de Saulo, o perseguidor dos cristãos, que depois de se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, tem sua vida totalmente transformada, passando a ser chamado de Paulo. Como vimos nos dias anteriores, Saulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos. Praticou e compactuou com atos bárbaros, e inclusive foi cúmplice da morte de Estevão. No texto de hoje, ele segue, ele segue para Damasco com o objetivo de executar atos desta natureza, mas tem uma grande surpresa. O Cristo que ele perseguia na pessoa dos cristãos vai ao encontro dele e transforma uma pessoa monstruosa num dos grandes instrumentos de evangelização e propagação do cristianismo. É, portanto, Deus transformando morte em vida, como fez com a cruz de Cristo e com tantos outros instrumentos de morte. Para que a conversão aconteça, é preciso deixar morrer em nós a pessoa velha, carcomida pela maldade, pela corrupção do gênero humano, e deixar nascer uma nova pessoa revestida da presença de Deus. Foi isso que ocorreu com Saulo. No caminho de Damasco, uma luz vinda do céu o cercou e ofuscou sua visão. Na verdade, o que Saulo tinha não era visão, mas sim uma profunda cegueira. Ao ter contato com a luz verdadeira, ele se sente cego, porque a luz incomoda quem está acostumado a viver nas trevas. A luz de Cristo o faz tomar consciência da sua cegueira. A luz de Cristo o faz cair por terra, simbolizando a queda daquele que até então só praticava maldades. Paulo seria reerguido depois como um homem novo, iria se tornar o Paulo missionário de Jesus Cristo. Neste ínterim acontece o encontro, o diálogo dele com Jesus, que o questiona sobre as causas da perseguição. A passagem da situação de morte vivida por Saulo e o renascimento para a vida nova de Paulo se dão com a ajuda de outros. Deus sempre coloca no nosso caminho pessoas e situações que nos ajudam na conversão. Foram várias as pessoas que participaram desse processo e ajudaram Saulo a se transformar no Paulo que conhecemos. Depois da conversão, ele se alimenta, sente-se reconfortado e logo começa a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Esse alimento de Paulo foi o próprio Cristo. Ele, o Cristo, se fez alimento e o revigorou das suas fraquezas humanas. É esse alimento que nos revigora e nos faz pessoas novas, prontas a testemunhar o autor da vida e defender a vida de nossos irmãos. É a proposta do evangelho de hoje. O texto de hoje, Jesus continua a se apresentar como o pão da vida. Sabemos que é o alimento que nos dá energia para viver e cumprir com a nossa missão, mas o alimento normal não nos livra da morte. É como aquele que o povo recebeu no deserto. Ele serve para o momento,
mas não dura muito. Mesmo nos alimentando dele, em algum momento morreremos. Mas o alimento que Jesus apresenta é outro. É o alimento que nos faz vencer a morte. Quem dele se alimentar vai possuir a vida eterna, participando da ressurreição no último dia. Esse texto traz, portanto, uma bela reflexão sobre a comunhão. Quem comunga consciente daquilo que ela representa tem sua vida transformada, assim como Saulo. Quem comunga com Cristo passa a viver por causa dele e por sua causa, isto é, dará a sua vida para ver acontecer aquilo que Jesus propôs. Dará a vida pelo seu semelhante, não medindo esforços para fazer o bem. Querido irmão, querida irmã, que cada Eucaristia seja para nós um renovar de corpo e alma e que possamos demonstrar essa renovação com pensamentos, palavras e ações, a fim de testemunharmos verdadeiramente o Cristo ressuscitado. E reze assim comigo. Divino Espírito, que a experiência de comer a carne e beber o sangue de Jesus torne-me mais humano e me faça ser transparência da humanidade dele. Amém.